O movimento cerveja liberada nas arenas e estádios do Brasil vai ganhando corpo, mas esbarra nas negativas da Polícia Militar e do Ministério Público de Santa Catarina, que é o nosso caso. Estudos apontam que a bebida alcoólica potencializa a violência. Porém, o lobby das grandes cervejarias é muito grande e, em muitos estados, os projetos de lei pipocam, incluindo alguns municípios. O problema está aí, de quem é a competência jurídica para permitir a volta da venda das bebidas alcoólicas: o município, o estado ou a União? Para o diretor jurídico da Associação dos Clubes Profissionais de Santa Catarina, advogado Sandro Barreto, o foco é um só. O único que pode legislar em relação à bebida é o governo federal. Então, é uma lei federal. Não tem como o município nem o estado. Por mais que haja leis em algumas partes do Brasil, alguns estados que estão liberando a bebida, essas estão sendo discutidas numa ação de inconstitucionalidade, porque o Estado ele não pode fazer isso, né? Então, está sendo discutido, primeiro foi o da Bahia, agora está sendo de Minas Gerais e está sendo julgado. Esse julgamento não vai demorar muito. Eu tenho me encontrado direto com alguns os responsáveis em relação ao Ministério Público, né, outras pessoas que estão lidando diretamente com essa situação, e eles entendem que realmente não vai demorar muito esse julgamento não. Mas vamos aguardar, até porque não tem outra situação para se fazer aqui, principalmente em Santa Catarina. O figueirense até já permitiu a colocação de faixa no alambrado, pedindo a liberação da venda. E aqui no Orlando Scarpelli, nesse entorno gigantesco, temos aqui ao fundo o ginásio Carlos Alberto Campos, onde há uma grande concentração de torcedores. À minha direita aqui, o Bar da Praça, onde Gaviões, demais organizadas se encontram. E nessa reta, a Barraca da Marcela, os demais ambulantes, todo mundo vendendo bebida alcoólica. Para o torcedor, sem dúvida alguma, tem que voltar a ser vendido dentro do estádio. Resta saber se essa lei passa pela Assembleia de Santa Catarina, que nem projeto tem ainda. Em Santa Catarina, os clubes decidiram que são favoráveis somente à venda da cerveja. Nada de outra bebida, muito menos os destilados. O problema está em convencer a PM e o Ministério Público. Eles não querem. Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, São Paulo, várias capitais já avançaram com projetos de lei, mas nada está resolvido. Aqui em Santa Catarina, não saímos nem do primeiro passo. Na Assembleia Legislativa, não há nenhum projeto em andamento nesse sentido, muito menos na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Existe uma determinação a partir de um TAC e que nós damos cumprimento, fiscalizamos a proibição de venda de bebidas nos estádios. No passado, quando nós tínhamos um histórico de venda de bebida, os ânimos eram mais alterados, por consequência, a possibilidade de um transtorno na ordem da segurança pública, brigas, coisas da natureza eram maiores do que depois que foi celebrado esse termo de ajuste de conduta. E aqui no Avaí estou com o Luciano Correia, diretor de negócios do Avaí, há 14 anos já no Avaí Futebol Clube. Nós, né, somos do tempo em que se vendia bebida alcoólica nos estádios. Depois disso parou. Você é a favor, contra, o que pensa o clube? Não, eu pessoalmente sou a favor, né? A gente já está há 14 anos no clube e sabe o quanto que já teve essa questão realmente da bebida alcoólica dentro do estádio. E a gente procura sempre, nas reuniões, conversar, porque o torcedor ele vem para o estádio para relaxar, para curtir, né, para conversar com os amigos, ele quer tomar uma cervejinha. Então, acaba, às vezes, o torcedor não vindo para o estádio, ficando em casa. Muito mais fácil, muito mais cômodo para ele, e ele reúne grandes amigos na casa dele e não vem para o estádio. E queira ou não queira, o clube em si perde, né, recursos que poderiam estar investindo no jogador ou dentro da estrutura do clube. Enfim, a gente sabe que muitos clubes estão, né, brigando, né, para que realmente volte. Teve a cerveja na Copa do Mundo e a gente sabe que não teve nenhum problema. Então, a gente é a favor.
E um dos bares mais movimentados, dia de jogos, aqui, né? Desorganizados do Alambrado. Fica uma galera aqui, movimentação muito grande. Avenida Santa Catarina, aqui é a Tereza Cristina. E nessa reta, onde entram os torcedores visitantes. Então, o torcedor quer de volta, em sua maioria, a venda de bebida alcoólica. Mas a restrição é cada vez maior. E não sei se vai passar, não. A partir do momento que se for julgado a constitucionalidade dessas leis, aí automaticamente é liberado. Mas a tendência é de que seja julgado inconstitucional, até porque o governo federal está preservando uma questão constitucional. Então vamos ter que aguardar essa decisão. Posterior a isso, mesmo que seja julgado inconstitucional, poderá ser reanalisado todo o processo, junto quem? CBF, Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, né, em relação à federação, às federações de futebol em seus respectivos estados. Algumas brigam bastante para que haja essa liberação, outras menos por causa dessas leis. Por exemplo, no Rio Grande do Sul é proibido, tem uma lei específica, mesmo sendo inconstitucional, existe uma lei proíbe estadual. Então, não tem como nem a federação, nem a associação do clube do respectivo estado fazer alguma coisa, ou muito menos um clube, né? O Avaí calcula que deixa de arrecadar por baixo R$30 mil por partida. Se vendesse a cervejinha, entraria mais reais nos cofres do Clube Azurra. Eu lembro de épocas que o dinheiro da venda da cerveja pagava salário. Então, isso representa números, né, que realmente podem ajudar o clube. Porque a gente vê lá fora, venda de bebida nos grandes estados europeus, americanos, né, tu vai lá, o pessoal está bebendo, claro, com organização, né, com melhorar a questão do atendimento, da entrega para o torcedor. Então, não se vê problema, né? A bebida, ela por que só no estádio? Fora do estádio todo mundo vende e não tem nenhum problema. E aqui na Ressacada, nesses últimos anos, a gente não teve nenhuma... A violência não é por causa da bebida, é por causa de outras questões, né, que a gente não vai falar aqui, mas a bebida ela faz com que o torcedor, queira ou não queira, faz parte do futebol, da cultura do futebol. E isso é importante porque o torcedor busque, né, o clube traga mais sócios, faça realmente o futebol como um entretenimento. Nós não podemos pensar que a cerveja vai gerar violência. E não é isso que a gente quer. Claro que hoje é proibido, o Avaí realmente não vende, e a gente está buscando aí, logo, logo o presidente deve anunciar alguma coisa nova, a gente está buscando aqui para o estádio alternativas, e acho que é uma questão, tem alguns estados que já estão liberando a cerveja. E sobre esse mesmo assunto, na minha página no Facebook, Polidoro Júnior, o torcedor pôde se expressar. Algumas opiniões. O Glayton é a favor da volta da venda da cerveja. O Jofran, não é a cerveja que gera problemas no estádio, é o excesso dela na cabeça de alguns fanáticos. O Leandro Machado Pires, acompanhe as estatísticas de casos violentos nas praças esportivas, antes da proibição e depois. Jonathan Silveira, a favor, porque se os caras querem, eles já vêm bêbados de fora, então sou a favor. Cione Márcio de Jesus, alvinegro, tem que voltar. Jean Pablo Cardoso, sou a favor, sim, a não ser que me provem que a violência diminuiu nos estádios durante este período que ficou proibido. Lucas Zanotto, fui no jogo entre Metropolitano e Lajeadense, no Rio Grande do Sul, e lá é vendido cerveja, nos jogos da Lajeadense, a Brigada Militar autorizou. Bruno César de Faria, não faz sentido não vender cerveja no interior do estádio, se na porta dos mesmos os ambulantes vendem cerveja ao absurdo. Kim Isaac, contra. Anderson Jerônimo Alexandre, não adianta proibir, quem vai com a mente poluída já vai bêbado, drogado ou mal intencionado de casa. Jean Pablo Cardoso, sem falar que com o preço do ingresso sobra pouco para gastar com cerveja. José Dutra, não sou de beber cerveja, porém tem que voltar sim. E várias opiniões, quer dizer, o torcedor, também na minha página no Facebook, comentando sobre essa possibilidade. Mas muita água
vai passar por debaixo dessa ponte ainda. Não temos informação a respeito de mudança desse cenário, né? Não chegou nada para a Polícia Militar ainda, mas naturalmente que cabe à Polícia Militar o cumprimento da lei ou de eventual ajuste. Nós temos liminares da Justiça podendo vender, mas a gente não pode por quê? Porque senão vai esbarrar no regulamento da competição, que não pode, o Estatuto do Torcedor, e vem as punições dentro da esfera esportiva. Eu consegui isso há muito tempo atrás, mas só que não tem como tu poderes liberar, porque é uma outra legislação, a esportiva paralela. Então o clube vai ser responsabilizado e ter que arcar com os valores que vão ser estabelecidos, as punições, até mesmo com perda de mando do campo. Então ninguém quer isso, ninguém quer correr o risco, ninguém quer só contrário uma situação, uma norma que está em nível nacional. Então temos que aguardar, por mais que hoje, por exemplo, Mineirão esteja vendendo, outra situação, porque eles estão batendo de frente. Tem lugares que é mais fácil tu bater de frente, tem lugares que é mais difícil, onde o Ministério Público atua com mais força, com mais rigor, em outros lugares nem tanto. A gente, o exemplo maior era os campos de futebol. Tinha campos de futebol que não tinham a menor condição de ter jogos em alguns municípios, alguns estados, e aqui em Santa Catarina sempre teve o rigor da lei, que a gente até preserva, porque é para a segurança do público. Então, acho que Santa Catarina sempre esteve na vanguarda dessa organização toda, mas, infelizmente, uma cervejinha que eu acho que não ocasiona problema para ninguém, até porque temos o problema de que o pessoal toma muito do lado de fora, tem um problema da entrada, que todo mundo quer entrar ao mesmo tempo no começo do jogo. Tem vários fatores que prejudicam. Mas vamos trabalhar em conjunto, que nós estamos fazendo sempre, há algum tempo, e eu espero que essa resposta da ação de inconstitucionalidade seja dada o mais rápido possível.